Irmãos, eu sou daqui de Teoflotone, né? Nós estamos perto, né? Tem muita gente daqui de Teoflotone aí, né? Nas cidades suas aí, né? Itamatã, né? E é nosso caminho, né? Para a praia, né? Dos mineiros ir para a praia, nós temos que passar por aí. E trabalhamos no movimento espírita aqui de Teoflotone, né? Eu sou trabalhador da Fraternidade Espírita Joaquim em Portugal, desde criança trabalho no movimento espírita, né? E trabalhamos e fazemos palestras aí na região, aqui na cidade de Teoflotone e na região. E estudantes aí, aprendizes do Evangelho. Discípulos de Jesus, como coloca Haroldo e Luiz Elias, né? Ou seja, nós somos discípulos, aqueles que estudam, né? Todos nós estamos aprendendo o Evangelho, estudando o Evangelho para isso. E o tema de hoje, muito adequado para as nossas relações. Para a nossa vivência cristã, para o nosso desafio de viver o Cristo, de trazer o Cristo para as nossas vidas, né? Esse perdoar para conquistar a paz. Deixa eu achar aqui Primeiro, deixa eu fechar aqui de novo. Eu acho que eu não fui ainda não, né? Foi agora? Foi, né? Bacana. Então, o perdoar para conquistar a paz. Principalmente nesses tempos de pandemia, onde nossas relações estão muito mais estreitas, né? Principalmente no ambiente familiar. Quando convivíamos menos no normal anterior, para esse novo normal, para esse período de pandemia, convivendo mais. E esse perdoar. Porque falar de perdão é muito fácil. Ler sobre o perdão, estudar o perdão é muito fácil. E a doutrina espírita é muito rica. A literatura, assim, é muito vasta, né? E quando a gente fala de perdão. Claro que a referência principal de nós espíritas é o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 10, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Complementando, mas o capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos. Fica o convite aí para essa leitura, porque o Evangelho já está batido, já está cansado, a gente já leu, a gente releu, mas a gente não vive ainda, né? A gente não trabalha esses conceitos no nosso dia a dia. Estamos nos esforçando, caminhando para isso. Então, quando na primeira frase desse capítulo, Kardec nos traz as citações evangélicas, né, de bem-aventurado, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, né, bem-aventurados que são misericordiosos. Depois ele vai lá em Lucas, né, Jesus falando que aquele que não perdoar seu irmão não obterá o perdão do Pai. E fica parecendo que é meio negociação, que é troca, e a gente vai entender que não é isso. Né? É conquista, é mérito, é consequência. Mas a primeira frase de Kardec é: a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Não tem como alcançar a paz, a brandura, a serenidade, a tranquilidade no coração, na consciência, se não trabalharmos o perdão em nós. Fica aqui até um convite, nesse início da nossa conversa, da nossa reflexão, para que cada um de nós possamos, nesse instante, nesse início de conversa, de diálogo, não diria diálogo, disposição, né? Que cada um de nós parasse um pouquinho para pensar em alguém que a gente tenha ferido, que a gente tenha machucado nessa encarnação. Seja que pode ser muito tempo atrás, pode ser há 10, 20, 30 anos atrás, pode ser lá na infância. Ou alguém que tenha nos machucado, que tenha nos ferido, né? Que seja essa semana, que seja hoje, ou que seja há 10 anos atrás, há muitos anos atrás, e que eu possa, e que ainda essa memória me incomoda. Quando eu me lembro dessa pessoa, eu me lembro desse acontecimento, que isso ainda mexe comigo. Que eu possa, então, nesse instante, mentalizar essa pessoa ou essa situação e trazer para esse ambiente, essa memória, pedindo a Jesus que nos envolva na sua misericórdia. Porque
Tem um livro de Chico Xavier, Psicografia de Chico, autoria de Emmanuel, que se chama Mãos Unidas. A gente vai trazer algumas obras aqui de Chico que são pouco conhecidas, são pouco faladas, são pouco badaladas, e estão abertas na internet, né? Basta colocar no Google aí, que você pode baixar em PDF. Mas eu tive até o cuidado de ver que essa obra aqui tem nas livrarias espíritas, viu? Se alguém quiser dar de presente de Natal aí, né? Esse livro, Mãos Unidas mesmo. E nós somos lá no capítulo 37 desse livro, que se chama A Estranha Crise. Emmanuel nos fala que no mundo, esse livro é de 1972, né? O prefácio dele, que Emmanuel assina lá, é em 1972. Ele fala que no mundo tem muitas crises. Mas tem a crise, por exemplo, da inflação, mas aí os governos podem diminuir os custos, podem fazer ajustes na economia e a inflação pode ser reduzida. Você tem a crise da fome, mas aí você pode envidar esforços, dedicar, investir e sanar essa questão da fome. Você tem a crise da moralidade, a crise da violência, e você pode tomar medidas que possam sanar essas crises. Mas tem uma estranha crise, que é a crise da intolerância. A intolerância na convivência dos seres humanos, das pessoas. E aí ele até aborda que essa crise pode ser essa intolerância no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, em todos os ambientes que a gente convive, aí tem essa crise da intolerância. E o único medicamento capaz de curar esta crise, de sanar esta crise, é o perdão. E ele fala que é o único antibiótico da alma, na farmácia do amor, que nós devemos buscar. Então, fica aí a sugestão para a leitura desse capítulo 37 do livro Mãos Unidas. Da importância desse tema para as nossas vidas, para as nossas relações. Porque muitas vezes nós não perdoamos ou afirmamos que não vamos perdoar o nosso irmão, e é irmão porque todos somos filhos de Deus. O maior criminoso que exista no planeta ou no universo é nosso irmão. Então nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, com o mesmo DNA divino. Mas nós muitas vezes falamos que esse companheiro, que esse irmão de caminhada, ou aquele algoz, aquele que me machucou, que me feriu, nós costumamos falar assim: eu não posso perdoá-lo e não vou perdoá-lo porque ele não merece o meu perdão. Mas quem é o primeiro a se beneficiar com o perdão? Essa que é a pergunta. Porque se eu não for pelo caminho do coração, que eu vá pelo caminho da razão, pela lógica. O primeiro a ser beneficiado com o perdão sou eu que perdoo. É aquele que perdoa que se beneficia primeiro. Porque a mágoa, o ressentimento, que a gente carrega durante uma vida, ou durante séculos, durante encarnações, nos atravanca, nos atrapalha, nos impede o crescimento, nos impede o voar, o caminhar para o Pai. Nós nos prendemos dentro de processos obsessivos durante séculos, por causa dessa falta de perdão, por causa da mágoa e do ressentimento. Então, se eu achar que o outro não merece o perdão, meu perdão, que eu comece a entender que eu mereço o perdão, eu mereço ser feliz, e não tem como ser feliz se não trabalhar o perdão. Não tem como ser feliz carregando mágoa e rancor. E aí a gente traz aqui uma parábola do rapaz que não perdoava. E ele procura o seu mestre e fala: mestre, não dá para perdoar. Porque tem pessoas muito maldosas, tem pessoas que fazem o mal para a gente querendo, conscientes disso. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessas? Pessoas traiçoeiras, e foi traçando e reclamando. E o mestre argumentou algumas vezes com ele e não conseguiu dissuadi-lo dessa
postura do não perdão. Aí o mestre resolveu fazer uma dinâmica, uma prática, uma vivência. E pegou um saco de carvão e chamou esse jovem. E falou assim, agora nós vamos estender aqui no varal, então foi ele estendeu no varal, os lençóis brancos, lençóis grandes de casal, né? Estendido no varal. E falou agora com o jovem. Nós vamos, aí ficou assim a distância de uns 5 metros desse lençol, e falou assim, agora você vai visualizar naqueles lençóis brancos ali os seus inimigos. Todas aquelas pessoas que te fizeram mal ao longo de sua vida. E eu quero que você atire esses carvões que estão aqui nesse saco, em um saco grande, com bastante carvão, e atire nesses lençóis, com toda a sua força, com toda a sua energia. E aí é muito fácil, né? A gente evocar a raiva, evocar aqueles momentos, né? De as pessoas que nos feriram, que nos machucaram. E ele pegava o carvão e atirava. Alguns ele acertava, outros não, mas a maioria acertava e acertava com muita força. E quando ele acabou o saco de carvão, ele deu vontade até de pedir outro, mas o mestre falou, não, já basta, tá bom. E aí foi olhar, mostrar para ele, ele viu que os lençóis se sujaram, a maioria dos carvões, como a distância era pequena, acertou a maioria. E aí ele perguntou para o jovem, e o que você está se sentindo? Aí eu estou me sentindo, assim, um certo alívio, mas uma vontade com muita raiva ainda e querendo jogar mais carvão. Agora, o mestre perguntou para ele, e como é que você está? Você prestou atenção? E quando ele foi olhar para ele mesmo, não só as suas mãos estavam sujas, a sua roupa, porque os farelos do carvão, à medida que ele ia atirando o carvão nos lençóis, ele se sujava também. E assim é a mágoa e o ressentimento. É o lixo que nós carregamos na nossa alma. E às vezes temos orgulho disso, né? Eu não perdoo. Ou eu esqueço, eu deletei, aquela pessoa não existe mais para mim. Ou seja, a gente varreu o carvão para debaixo do tapete. Então, é nessa dinâmica, nessa toada que nós vamos trabalhar. Não é isso? Um autor brasileiro, né, o Augusto Cury, um dos autores mais vendidos, ele é um psiquiatra com várias obras, né? Ele escreve que se você tem um inimigo, fica mais barato perdoá-lo. Faça isso por você. Ou seja, eu só não quero fazer pelo inimigo, que eu faça por mim. Caso contrário, o inimigo dormirá com você e perturbará seu sono. Olha a reflexão do Augusto Cury aí, a profundidade disso. Porque quando eu não perdoo, eu carrego essa mágoa comigo, isso causa câncer, até somatiza, né? Tem trabalho científico americano mostrando que a maioria dos casos de câncer de mama, né? Claro, tem um gene que determina? Tem, mas a ciência não entendia por que os cientistas, porque pessoas que tinham esse determinado gene, que eu me esqueci o nome aqui agora, né? Inclusive aquela atriz, a Angelina Jolie, que tirou os seios porque tinha uma grande possibilidade de desenvolver o câncer. Mas os pesquisadores não entendiam por quê. Algumas pessoas desenvolviam câncer e outras não. Por quê? A mágoa, aqueles que perdoam, e principalmente a mágoa do marido ou dos pais. No caso das mulheres, né? Que o câncer de mama é mais frequente nas mulheres, acontece nos homens também. Mas então, o câncer é uma das doenças que são somatizadas em função dessa mágoa e desse ressentimento. Então, perdoar, nós já estamos entendendo aí que é mais barato, como coloca ele aí, né? Fica mais barato. Tem até um livro de um padre, eu esqueci o nome dele, né? É mais barato perdoar, que ele fala por causa da depressão, por causa dos ansiolíticos, dos medicamentos para dormir, das consultas psiquiátricas, né? Faz essa análise que fica mais barato perdoar. Ele está falando aí na questão física, do corpo físico. Mas na questão espiritual, nós que somos espíritas, com o volume de conhecimento que nós possuímos, nós entendemos que fica muito mais barato perdoar. E aqui nós gostaríamos de trazer um pouco de história, né? Que o Espiritismo nos leva a fazer viagens, né? A fazer analogias, a fazer... Espiritismo é cultura. A gente aprende palavras difíceis, a gente aprende história, a gente aprende um tanto de coisa com doutrina espírita.
Mas tem um fato que aconteceu em Portugal, em Lisboa, em 1755, um terremoto com tsunami. Teve um terremoto com tsunami em Lisboa. O número de mortos a gente nem sabe, porque na época era difícil para mensurar isso, né? Uns falam de 50 mil, de 100 mil, não tem número assim exato, né? Mas afetou muito a economia de Portugal, impactou até no Brasil, porque eles começaram a cobrar mais impostos, né? Até desencadeou a Inconfidência Mineira, que foi pós-terremoto de Lisboa. Mas o rei de Portugal, o rei José, ele que tinha o Marquês de Pombal como seu administrador, e quando teve esse terremoto, o Marquês de Pombal foi tomar as medidas de Estado para poder controlar, para sanar, para a questão dos acontecimentos. E aí, olha as medidas que o Marquês de Pombal tomou: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Tudo isso teve uma aplicação prática, né? Tinha que sepultar os mortos, porque se não sepultasse os mortos, você ia ter a questão das doenças, né? A questão de cadáveres expostos, né? No tempo, então ia causar doença. Cuidar dos vivos, porque tinha os feridos, os machucados, então estavam lesionados, então tinha que ser cuidados. E fechar os portos, porque senão os países vizinhos, ou os países naquela época de conquistas, os outros países poderiam tomar Portugal, conquistar. Mas aí vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com o perdão. Tem a ver, tem muito a ver. Porque nos tsunamis, nos terremotos das nossas vidas, da nossa caminhada para o Cristo, da nossa caminhada evolutiva, acontecem esses terremotos, acontecem esses tsunamis, e aí nós podemos agir com a sabedoria do Marquês de Pombal. Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. O que seria isso? Sepultar os mortos. Quantos cadáveres que nós carregamos? Tem pessoas que nos magoaram, que nos fizeram mal há 10, 20, 30 anos e nós estamos carregando isso conosco. Quando a gente conta o caso para um companheiro, a gente revive. Aí a gente ressente, é o ressentimento. O ressentimento é sentir de novo, é continuar sentindo aquela dor como se fosse hoje. A gente conta detalhes. Então, esse sepultar é resolver esse passado. Porque às vezes eu já estou com 40, 50, 60, 70 anos, magoado com o meu pai, porque ele me bateu, ou porque ele cometeu uma injustiça quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu não perdoei o meu pai, eu não perdoei a minha mãe, eu não perdoei a minha tia, eu não perdoei meu irmão mais velho, coisas de muitos anos atrás. Ou aquele chefe no trabalho, aquele colega de trabalho que me enganou, que me mentiu, que me traiu. Há muitos anos atrás. E eu vou carregando esse cadáver comigo. Quem quiser escutar um pouco desse tema, o Rossandro Klinger faz uma reflexão bem interessante. Ele fala até ele cria uma situação num ônibus, que você está indo no ônibus para o trabalho, e aí alguém vai, passa mal e vomita em cima de você. E aí ele fala assim, você tem uma Tupperware emprestada que você está vindo devolver para alguém, você raspa aquele vômito com a Tupperware, tapa, e chega no trabalho e conta, e quer mostrar para as pessoas o vômito que saiu e sai mostrando. E aí quando chega em casa, você mostra esse vômito. E quando chega na festa de final de ano, de Natal, de Ano Novo, está você abrindo a Tupperware com o vômito. Né? Mas é essa mágoa, esse ressentimento que a gente carrega, e esse cadáver, esse vômito, que a gente leva conosco durante muitos anos. Isso está fazendo mal para quem? Faz mal para quem está à nossa volta? Faz. Mas o maior prejudicado é quem? Sou eu. Muitas vezes, aquele que me fez o mal, seguiu adiante. Ele se arrependeu, ele me pediu perdão ou não. Né? Às vezes ele me pediu perdão e eu falei que perdoei, mas eu não perdoei, briguei. Mas ele se arrependeu e ele continuou. E ele evoluiu, ele amadureceu, ele se iluminou e eu estou preso a isso. Então, isso não tá afetando a vida do outro. E eu estou aqui com o meu ressentimento. Então, quando Jesus fala que bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados, esse que choram é porque vive a dor.
e resolve a dor. E pede amparo, pede socorro e enterra os seus cadáveres. Resolve a sua mágoa. Vive o seu luto, vive a sua dor, pede força a Deus, a Jesus, pede amparo da espiritualidade amiga e segue adiante. Agora, aqueles que choram e que resolvem. Agora, aqueles que choram e que vivem chorando e lamentando, que é a muquerela que a gente tem no movimento espírita, né? Murmurar, queixar, reclamar e lamentar e ficar alimentando essa mágoa, esse ressentimento. A gente não sai do lugar. Cuidar dos vivos. O que seria esse cuidar dos vivos? É cultivar aquilo que é bom. Porque, às vezes, dentro de um processo que se torna obsessivo, dessa mágoa e desse ressentimento, eu passo a priorizar na minha vida o mal que me aconteceu. Eu me prendo às pessoas ou aos acontecimentos ruins que aconteceram comigo. Eu esqueço das pessoas boas, dos acontecimentos bons que aconteceram comigo. Porque dentro daquela reflexão que nós fizemos no início, do convite que nós fizemos para pensar em uma pessoa que nos fez o mal, ou que nós fizemos o mal no passado, a gente vai lembrar de quantas pessoas? De uma, de duas, de três. Agora, se a gente parar para pensar em quantas pessoas nos fizeram o bem, nós vamos lembrar de um tanto de gente. E claro, se a gente não lembrar de mais pessoas que fez o bem do que fez, e lembrar mais de pessoas que fez o mal, a gente precisa fazer uma terapia, né? A gente precisa de tratamento, né? Não está bem, não. Porque são tantas bênçãos que a gente recebe durante a nossa vida. Porque se a gente focar só no negativo, a gente está cuidando o quê? Pensando o quê? Só nos mortos, carregando cadáver. Agora, quando eu cuido dos vivos, eu valorizar as pessoas que me amam e que cuidam de mim. É a mesma coisa numa segunda-feira. No domingo à noite, quando eu lembro que eu tenho que ir para o trabalho, na segunda-feira. E no meu trabalho tem 10, 20, 30 pessoas. E eu já penso assim, não, mas segunda-feira eu vou encontrar com aquele fulano ou aquela fulana que eu detesto, que eu não gosto, que eu odeio, que eu tenho mágoa e ressentimento. E eu vou dormir à noite, nem durmo bem, por causa daquela pessoa. Ou agora no Natal, e na reunião de Natal, reunião familiar, eu penso assim, mas no Natal vai ter aquela pessoa. E eu foco nessa pessoa e esqueço das demais que eu amo, que cuidam de mim, que gostam de mim. Então, eu abandono todos em função da minha mágoa e do meu ressentimento. Então, cuidar dos vivos. Quando o Marquês de Pombal fez lá em Lisboa, nós podemos fazer nas nossas vidas. E fechar os portos. Necessidade da vigilância. Porque perdão, meus irmãos, é conquista. É trabalho. É exercitar. Porque eu sabendo que o perdão faz bem para mim, eu vou trabalhar nele. Eu vou investir no perdão. Porque é ilusão a gente falar assim, eu perdoei alguém e eu vou esquecer do que aconteceu. E aí eu tenho que pensar ainda assim, na primeira frase lá, da segunda. Kardec ainda fala que esquecer das ofensas. Algumas vezes Emmanuel também fala do esquecimento das ofensas. Mas não é esquecer da memória, não. É esquecer da emoção que aquilo evoca em mim. Porque quando a pessoa me fez um mal, seja há um dia, uma semana, um mês ou 10 anos, aquilo muitas vezes desperta em mim uma raiva muito grande, ou uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande. Então, quando fala para os benfeitores, nos falam para esquecer, não é esquecer o fato, não. É ressignificar o fato. Entender aquilo que aconteceu comigo. Entender o momento do outro, a dificuldade do outro. E ver sob um novo prisma, no prisma do amor, da compreensão, do entendimento e do perdão. Esse que é o convite. Então a vigilância é isso. Quando vier em mim sentimentos negativos com relação ao companheiro de caminhada, que eu possa parar. Que eu possa fechar os portos. Não deixar ser invadido por esse sentimento de mágoa, esse sentimento de revide, esse sentimento de ódio. Que eu possa, se eu não conseguir no momento amar o meu irmão, mas que eu possa fazer uma prece por ele. Começa assim. Eu começo a fazer uma prece, eu começo a dialogar com o anjo da guarda dele, o espírito protetor dele, pedindo por ele,
para que ele possa ser mais amoroso, para que ele possa cair em si, para que ele possa ter entendimento, para que ele possa amadurecer, para que eu tenha paciência, para que eu trabalhe em mim. A prece é um grande remédio, é um santo remédio, que nós muitas vezes menosprezamos, ou fazemos de maneira mecânica, de uma forma assim, por obrigação, sem ir na essência da prece. É também nesse sentido que nós temos a necessidade da vigilância, e a prece entra aí nesse processo da vigilância. No livro Boa Nova, no capítulo 10, interessante que é o capítulo 10, igual Bem-aventurados os misericordiosos, é no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Boa Nova eu considero que é uma continuidade do Evangelho, né? O Evangelho do Cristo, os livros lá, os 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eu considero que o Boa Nova é um apêndice, né? Ele é uma continuidade, né? É um grande tesouro que nós espíritas temos e que muitas vezes não valorizamos. E o Evangelho é uma forma, um livro da gente se deliciar, da gente consultar, da gente conviver, é um livro de cabeceira, porque ele aborda os principais temas da vida. Nos seus 30 capítulos e na sua introdução, ele nos traz subsídios, não só para as palestras, só para falar, né? Mas para trazer para nossas vidas. Quando a gente estiver angustiado, estiver desanimado, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver enfrentando alguma dificuldade, vamos buscar o livro Boa Nova. É um livro que tem que ser do nosso cotidiano, né? É do dia a dia, é livro de consulta diária, né? Se não der conta de ser diária, pelo menos semanal, ou pelo menos nos momentos de crise, no momento de dificuldade que estivermos enfrentando. E nesse capítulo 10 é que Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nos traz aí, quando Jesus fala para Simão Pedro perdoar 70 vezes, 7 vezes, não é isso? E aí lá, nesse diálogo, Simão Pedro pergunta para Jesus: mas para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Pensa bem, é uma pergunta de Simão. Mas será que eu vou perdoar? A pessoa nem se arrependeu. E aí? Será que eu devo perdoar? Eu tenho que precisar perdoar mesmo que se arrepender, antes da pessoa se arrepender? Porque às vezes a pessoa continua fazendo mal, sendo maldosa, e eu vou perdoá-la a si mesmo? É a pergunta de Simão. E ele ainda continua. E o que fazer, Senhor? O que fazer, mestre? Na hipótese do malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha. E daquele falso ainda, que às vezes até pede o perdão e tal, mas continua fazendo maldade, continua sendo traidor, continua sendo enganador. O que eu devo fazer, Jesus, mesmo nessa situação? Né? Resposta do mestre. Quando é Jesus falando, a gente tem que trazer na íntegra, né? Porque senão a gente corre risco de não trazer a essência, na sua completude, né? Mas fica o convite aí, que nós estamos pegando só um pedaço do capítulo, né? Nós já estamos trazendo aí um convite para todos lerem aí esse capítulo 10 do Boa Nova, né? Eu tenho certeza que todos vão ler hoje à noite ainda, antes de deitar, antes de dormir. Vamos ler esse capítulo aí. Mas responde Jesus: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, é o que nós falamos de fechar os portos. Como o amor não prescinde da verdade. Ou seja, o amor tem que vir junto com a verdade. A verdade é imprescindível dentro do amor. A paz é um patrimônio, ou seja, nós estamos falando do perdão para conquistar a paz, não é isso? É um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Os nossos corações estão obrigados a defender a paz, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Então, no serviço divino, na obra divina que foi confiada a cada um de nossos corações, nós devemos preservar a paz. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, esse mas é que nos derruba sempre. Que aí estava bom, né? O irmão veio pedir perdão. Mas, em nenhuma circunstância, Jesus está falando, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. O que eu tenho de julgar se o meu irmão arrependeu ou não? Que autoridade eu tenho para saber se meu irmão está arrependido ou não? Eu tenho que fazer a minha obrigação porque é o bom para mim, é o bem para mim, de perdoar. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Essa que é a ordem, esse que é o convite, está no imperativo. Esquece, é imperativo o verbo aí, o mal, e trabalha pelo bem.
Porque nós costumamos lembrar do mal. E como costumamos lembrar? E costumamos não só lembrar, nós falamos do mal. Nós repetimos o mal, principalmente quando é o mal feito pelo outro. Quando é o mal feito por mim, aí eu quero passar por cima, eu quero esquecer, eu quero pular, eu não quero tocar no assunto, eu quero jogar para debaixo do tapete. Então é nesse sentido, de esquecer o mal e trabalhar. Trabalhar, não é falar só do bem, não. Trabalhar no bem. Não é isso? E aí, perdoar e esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. Esquecimento é amnésia, é Alzheimer, né? Porque o mecanismo de defesa do cérebro acontece o seguinte, às vezes a gente esquece, não é porque perdoou, é mecanismo de defesa. Até no Alzheimer, aquelas pessoas que estudam, aqueles estudiosos da área da saúde que buscam um sentido mais profundo das doenças, não se prende simplesmente à questão orgânica, mas que vai buscar o sentido assim espiritual da doença, eles entendem que muitas vezes o Alzheimer é como fuga de uma realidade que não é muito boa, de dor e de sofrimento. Ah, tem os mecanismos genéticos, tem a questão da idade? Tem, mas também tem vínculos com essas fugas da realidade. Como também, na infância, alguns traumas da infância, todos que trabalharam com terapia, os profissionais da área, os psicólogos, os psicoterapeutas, eles entendem que vai buscar na infância os traumas. E muitas vezes aquelas dores, aqueles sofrimentos que ficaram marcados na vida daquela pessoa, na infância, são esquecidos. São esquecidos como um mecanismo de defesa. E deixaram suas marcas, as suas consequências. Mas não foram esquecidos, mas não foram perdoados. Não foram resolvidos. Então, o trabalho que nós devemos fazer não é de querer esquecer. Que eu falo assim, eu perdoei o meu irmão, eu perdoei o meu companheiro, eu perdoei o meu algoz. E agora, mas eu não esqueci do que aconteceu. Não esqueceu. Porque eu lembro, mas eu lembro agora de uma maneira diferente. Eu lembro daquilo, mas sob uma outra ótica. Uma ótica mais madura, de quem está fora do processo. Eu não estou sentindo aquilo de novo. Porque uma coisa é eu lembrar uma maldade que alguém fez comigo há 30, 40 anos atrás, ou que seja 10, que seja um ano, eu lembrar e sentir aquele mal de novo e ficar chateado com a pessoa. Hoje não, eu lembro do que fez, mas eu entendo o lado da pessoa. Eu entendo que aquela pessoa estava adoecida, aquela pessoa estava enfrentando grandes dificuldades. Quando é na relação de pais, então, eu entendo que com o conhecimento espírita que nós possuímos, e nós entendemos que cada um tem o quê? Os pais que merecem. Ninguém caiu de paraquedas em algum lar, não. Eu tenho os pais que eu necessito para a minha evolução. Ah, mas meu pai era assim, minha mãe era assado. Mas eram os pais que eu necessitava. E eu devo a eles, e ainda a doutrina vem esclarecer, né? A oportunidade da reencarnação. Então, com os meus pais, por piores que eles sejam, que eu imagino que sejam, dentro da minha ótica, eu tenho que ter gratidão por eles. Vamos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Não é isso? Entender que por mais difíceis que estejam, por mais males que eu acho que eles tenham me provocado, ou que eles tenham me provocado mesmo, eu tenho que entender. Eu devo. Esse tenho no processo de trabalhar a misericórdia em mim. E aí, Alberto Almeida é um outro palestrante, que nós já citamos, Rossandro, agora vamos citar Alberto, né? Que nós gostamos muito. O Alberto conta. O Alberto, que é homeopata e que é psicoterapeuta, ele conta de uma paciente, claro, sem identificar, né? Mas de uma paciente que tinha uma grande mágoa do pai que a molestou sexualmente na infância. Imagina isso, né? Aquele que tinha que amar e aquele que estava, né, ferindo. E aí carregou essa mágoa, e aí Alberto, no processo terapêutico de abertura dessa companheira, ela se abriu e conseguiu resolver isso com o pai, perdoar o pai. E aí, ela estava já adulta, com a filha, ela querendo ir para a América. Ela precisava de sair do Brasil. E não tinha como levar a filha imediatamente. E nesse diálogo, nessa terapia com o Alberto, ela pensa, e será que eu não deixava a minha filha com o meu pai? Que ela não tinha opções para deixar? Alberto falou, não é prudente. Você perdoou seu pai, você perdoou, tá bom, tá resolvido. Mas e ele? A vigilância, ao fechar os portos aí? Agora, será que ele
Será que ele já resolveu essas questões, essas dificuldades dele? Então, assim, não é ter mágoa, mas é a questão da confiança, de saber dispor alguém, né, alguém querido, indefeso, numa situação de risco. Então, não é mágoa, não é ressentimento, não é vingança, não é nada disso, mas é a vigilância, temos que estar atentos. Então, com muito carinho, com muito amor, nós devemos nos conduzir diante daqueles que nos feriram, mesmo depois que os perdoamos. É o caso da serpente, não é isso? Tem uma parábola da serpente que tinha um jovem que gostava muito dos animais e cuidava dos animais. E aí tinha uma serpente que estava ferida. Pensa bem, uma serpente, todo mundo tem medo da serpente. Mas ele foi lá e tratou da serpente. E cuidou da serpente. E todo mundo alertava, cuidado com a serpente. E aí teve um dia que ele levou a serpente e a serpente estava dormindo na cama dele. Teve um dia lá que eu acho que ele virou dormindo e a serpente o picou. E a gente tem que lembrar que serpente é serpente, né? Eu tenho que entender as dificuldades, as limitações. Que é o que Jesus fala aqui, ó. Eu vos envio como ovelhas em meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes, que as serpentes são prudentes, né? As serpentes são muito visadas, não é isso? Elas são atacadas. Agora mudou, não é? Agora aqui a prudência da serpente não é a serpente lá que picou o nosso amigo, não, né? Agora é a serpente do mundo, né? Ela é prudente, porque ela corre risco de vida. E mansos como as pombas. Nós não devemos sair atacando os outros como os lobos, nós devemos ser mansos. Mas temos que ter prudência, temos que ter cuidado, saber onde pisamos, né? Às vezes um companheiro nos fez algum mal muito grande e nós o perdoamos. Mas às vezes aquele mal que ele fez e prejudicou um grupo todo. Ah, eu perdoei, mas agora eu vou dar condições, eu vou dar cargo de liderança para ele, ou vou colocar numa condição que ele possa machucar outras pessoas de novo? Posso até fazer. Quando ele reconquistar a confiança, ele mostrar que está apto. Então, assim, esse perdoar, a gente fica achando muitas vezes que os espíritos iluminados são esses meio que bobinhos, né? Meio ingênuos. Não, não tem ingenuidade. E às vezes a gente quer até enganá-los, né? A gente fala assim, às vezes a gente fica negociando, ó, eu perdoo aqui, mas eu faço ali, eu mereço isso. Não. A lei divina está na nossa consciência. Os mecanismos de aferição estão aqui dentro. Então nós temos que ter, assim, nós não temos que ser árbitros de ninguém, julgar ninguém. Nós temos um hábito muito, assim, vicioso, dentro de um ciclo vicioso. E o perdão é que vem quebrar esse ciclo vicioso, dessa lei de talião de olho por olho, dente por dente. Mas isso não exclui a prudência. Não exclui o cuidado, o zelo com as coisas que são importantes para nós. Não é isso? No livro Instrumentos do Tempo, capítulo 22, Emmanuel através de Chico Xavier. Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão? Quantas vezes? Se eu parar, em prestar atenção em mim durante o dia, quantas vezes eu cometo um ato de indisciplina e de insubmissão? De secura e de aspereza em torno dos meus próprios passos. Por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos. Quantas vezes? E aí às vezes eu agredi alguém com a palavra, aí quando saiu a palavra, eu não devia ter falado assim. Esse companheiro não merecia isso. Eu estou chateado, eu estou magoado com outra coisa e eu descarreguei nele. Ou esse companheiro, ele está enfrentando dificuldades, ele está assim, eu reagi de maneira grossa e dura com ele, ele não merece isso. Ele precisa ser amado, ser cuidado. Então, assim, a gente vê que quando a gente vai investigar, a gente vai se vigiar, a gente vai se avaliar, a gente vê que a gente cometeu erros. Então, nós estamos precisando de quê? De perdão. E como é que eu vou perdoar alguém se eu não consigo me perdoar? Ou como eu vou me perdoar se eu não consigo perdoar o outro? Aí a gente lembra até do ensinamento de Jesus, quando Jesus resume toda a lei. Amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu diria que a gente poderia transmitir isso e transferir para o perdão, né? Perdoar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Que perdoar no sentido de amar. Mas perdoar a Deus
Porque muitas vezes nós carregamos mágoas de Deus, não que Deus precise do nosso perdão. Deus não precisa do nosso perdão. Mas nós, muitas vezes, carregamos mágoas diante dos acontecimentos da vida. A doutrina nos esclarece que nós somos os grandes responsáveis pela dor, pelo sofrimento, ou pela alegria e pela felicidade. Nós que somos os autores da nossa caminhada, mas dentro da nossa imaturidade, muitas vezes nós estamos meio que magoadinhos, meio que tristinhos, meio que chateados com Deus, meio que equivocados. Mas nós precisamos perdoar Deus no entendimento de que Deus é soberanamente justo e bom. Todo acontecimento que tem no planeta, essa pandemia Deus não podia permitir. Essa pandemia é resultado nosso, é obra nossa. E Deus permite que isso aconteça. Para quê? Para o nosso crescimento. E aí a gente vai ver o tanto de coisa boa que acontece nessa pandemia. Olha nós aqui do nosso conforto, do nosso lar, em cidades diferentes, em locais diferentes, estamos nós aqui estudando o Evangelho, falando de Evangelho. Então isso não é um ponto positivo? Nós estreitamos relações, estreitamos laços. Né? A solidariedade, como é que está sendo trabalhada em diversos pontos, não é isso? Como é que é a criatividade para a gente resolver vários problemas, essas crises, né? Só a crise da intolerância que precisa do perdão, mas outras crises nós estamos trabalhando a nossa inteligência, a nossa criatividade para resolver. Então, nós que estamos envolvidos em tantas falhas, em tantos processos, precisamos do perdão do próximo e do perdão de Deus. E do perdão de Jesus. Então, nós devemos trabalhar o perdão com o outro também. No livro Tocando Barco, os livros meio diferentes, né? Que nós estamos trazendo aí, né? De pouco conhecidos, né? Mas é da vasta obra de Chico Xavier. Reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora. E observaremos que sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Olha como é que a bondade divina, mesmo nos nossos equívocos, nos nossos erros, nas nossas falhas, mas a piedade divina, o amor divino, sempre está nos sustentando, nos envolvendo, sempre nos dando uma nova oportunidade. Eu diria que a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão está vinculada à falta de autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós nos entendemos, nós vemos tantas falhas que a gente fala assim, opa, é como aquele devedor, né? Aquele devedor sem noção, né? Que devia muito, foi perdoado, o outro que devia pouco, ele vai cobrar, ele vai ser duro. Somos assim na nossa caminhada. Somos nós assim, no meio de tantas bênçãos que recebemos, de tanto perdão, de tanto amparo, e a gente nega isso a um irmão de caminhada por coisa pequena, por pouca coisa. No livro Coragem, estou meio perdido no tempo aqui, estou até sem meu celular aqui do lado, para poder me dar eu tenho quanto tempo ainda, hein, Ana Paula? Mais uns 10 minutos, pode ser? Pode ser. Ou você precisa de mais? Não, eu acho que vai dar. Vamos lá. Ok. No livro Coragem, esse livro aqui já é um pouquinho mais conhecido, né? Capítulo 18, Misericórdia Sempre. Esse livro aqui, esse capítulo é de Emmanuel. Nós gostamos de Emmanuel, né? Vocês também gostam muito também. Mas esse livro aqui é de autores diversos. Mas o de Emmanuel é que estava falando o nosso tema. Por coincidência, então nós somos só de Emmanuel hoje. Nós estamos trabalhando muito... Aliás, trabalhando com o Humberto de Campos aí no Boa Nova também. Mas aqui nesse livro Coragem, o capítulo 18, é muito interessante. É um capítulo curto, muito pequeno. Mas aqui é um debate dos discípulos com Jesus após Jesus contar em público a parábola do bom samaritano. Pensa bem, é muito interessante, é muito gostoso essa obra de Chico, né? Porque a gente tem uma oportunidade, como no livro Boa Nova, a gente pega muitos bastidores, né? O pós, né? O pós-público, né? Aquele conteúdo que era levado só para os discípulos, e nós temos essa dádiva de ter hoje. Então, a parábola do bom samaritano, que é conhecida por todos, né? Que é muito conhecida, né? Mas no pós-parábola, o que acontece? Eles reunidos, não fala se era a casa de Simão Pedro, mas eu fico imaginando que era, né? Vamos levar nossa imaginação lá para Cafarnaum, né? Na casa de Simão. E aí
os discípulos começam a fazer uma análise dos personagens da parábola. Lembra da parábola, né? Que disse um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi tomado por ladrões, né? Os salteadores, que tomaram tudo que tinham, espancaram, deixaram à margem do caminho. E descia por ali também um sacerdote, e passou ao largo, um levita e também passou ao largo, até que passou um samaritano, que cuidou das feridas, que levou para uma hospedaria, né? E o deixou na hospedaria. Claro que essa parábola dá para fazer uma palestra, né? Dá para pegar nos pontos principais aí, né? Mas vamos só dar uma geralzona nela, né? Para a gente pegar o pós que está lá no livro Coragem. E aí, o samaritano cuida, leva para a hospedaria, deixa na hospedaria, paga todas as despesas, deixa ali, fala que se tivesse mais alguma coisa, na volta ele acertaria e tal. E aí Jesus pergunta para aquele doutor da lei que queria saber quem é, né, que precisava para conquistar o reino dos céus. Jesus fala que amar o próximo, né? E ele quer saber quem é o próximo, e aí Jesus fala, né, conta a história e pergunta quem é o próximo, né? Aí ele fala que é o samaritano, ele não fala o samaritano, aquele que cuidou, né? Só que aí quando os discípulos reunidos com Jesus começam a fazer uma análise dos personagens da parábola, aí o que eles começam a fazer? A julgar, principalmente bater pesado no levita e no sacerdote. Porque eram homens, o sacerdote, né, conhecia a lei, era um religioso, ele conhecendo a lei, e aí eles começam a criticar. Aí Jesus interrompe e começa a fazer uma reflexão. Mas se alguém envolvido pelo amor, olha, o envolvimento com o amor, tocado pelo amor, passasse naquela estrada, ia fazer uma análise muito mais ampla. Pensa bem, mais ampla do que a do bom samaritano. Ele ia não só cuidar daquele homem caído, mas ele também ia sentir amor e compaixão pelo levita e pelo doutor da lei, pelo seu equívoco, por terem se perdido. Olha a reflexão de Jesus, ter amor e carinho por aqueles, né, que não cuidaram. Eles ainda iam ter, essa pessoa tocada pelo amor, ele ia olhar com carinho, não só pelo levita, pelo doutor da lei, mas pelos salteadores, ia fazer prece por eles, para que eles retomassem para o caminho justo. Olha a profundidade que Jesus traz. Ia também fazer prece pelo aquele samaritano, para que as suas mãos justas e bondosas continuassem operando. E também ia fazer preces por aquele hospedeiro da hospedaria, aquele hoteleiro, para que ele continuasse no seu trabalho no bem. Olha a amplidão que Jesus abre, né, nessa análise. E aí, fecha Jesus, fecha o parágrafo, né? Para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Ou seja, não é só para ter a brandura, não. É para atingirmos, claro, a brandura e a paz e o reino do amor. A misericórdia é imprescindível na nossa caminhada. E aí, essa moça aqui, que está nessa família aí, é aquela Suzane, que eu esqueço, eu não sei pronunciar não, Hauthofen, sei lá, um trem assim, né? Como é que a gente condena essa moça? Quando vem notícia como essa, né? Aquele casal também que matou a filha, ou que matou o filho, e a gente entra nessa pilha de maledicência, ao invés de que a gente tinha que fazer quando vem uma notícia dessa. Que autoridade nós temos para julgar mesmo um crime como esse? A gente tinha que parar e fazer uma prece. A treinar isso, fazer uma prece. Porque, pensa bem, os pais sofreram com a morte? Sofreram. Mas qual a situação que é pior? É da vítima ou do algoz? É de quem cometeu o crime ou de quem sofreu, de quem foi assassinado? A situação muito pior é de quem cometeu o crime. Quando a gente vê a figura desse moço aí, evoca o que em nós? Que sentimento? Ah, mas foi um grande criminoso, foi... E a gente começa a entrar numa pilha de uma energia negativa. A gente tinha que fazer... tem que fazer prece por ele. Então, assim, é desafiador, mas eu convido Jesus. E lembrando que Adolf Hitler é o que nosso? Irmão. Filho do mesmo pai. Então, qualquer criminoso. Um pedófilo que deu a notícia. Vamos fazer prece por ele.
Vamos fazer prece pelas crianças que foram abusadas, vamos fazer. Mas a gente não tem autoridade para julgar ninguém. E aí, fechando, né, caminhando para o nosso final, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Não tem como nós entrarmos no altar. Que altar é esse? O altar da consciência. Não é o altar lá dos judeus, não é o altar da casa espírita, não é o altar da nossa consciência. Quando nós entrarmos em conexão com o Pai, ou buscarmos essa conexão com o Pai, se estivermos sentindo mágoa, rancor, ódio do nosso irmão, não conseguiremos sentir a presença de Deus. Não conseguiremos sentir o amor de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, então, como é que eu vou amar a Deus se eu estou odiando o meu irmão? Não tem como. Então, eu tenho que voltar lá e fazer as pazes. Muitas vezes, nós temos que voltar lá, reconciliar com o meu irmão na encarnação. E nós ficamos presos muitas encarnações, nós como reencarnacionistas. E nós espíritas arrumamos uma história. Deixa isso para a próxima. Estamos na próxima, aí já tem umas 10 encarnações. E não conseguimos resolver. Então, é agora. Não tem nada de próximo, não. É agora. Temos ferramentas para isso. Temos ensinamento, temos conhecimento para isso. Reconcilia-te, então, entrar caminho para ele, que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial e te encerre na prisão. Que prisão é essa? O corpo físico. No círculo das reencarnações, nós estamos presos nesse círculo da reencarnação, é porque estamos magoados, endividados, ou com o nosso irmão preso nas nossas mágoas, no nosso ressentimento. E aí temos que reencarnar várias e várias vezes. Essa é a dificuldade que nós enfrentamos, né? Então, Jesus, lá no Boa Nova, naquele capítulo 10, quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o teu adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não tem como, é impossível. Conclusão, perdoar não é o melhor caminho. Não é. Não é o melhor porque é o único, né? Vocês assustaram, né? Não tem, é o caminho é perdoar. Não tem outra escolha, né? Não tem outra opção. Por inteligência, por sabedoria, por egoísmo eu vou perdoar. Se eu quiser pensar em mim, né? Se eu sou egoísta, eu vou pensar em mim, então eu devo perdoar. Porque eu vou me dar bem, né? Mas a gente entende, quando a gente... o Arthur Valadares. O Arthur fala que tem duas situações para a gente não perdoar. Só se eu for um espírito de luz iluminado, mas aí eu vou perdoar, porque eu não tenho débito com ninguém. Mas como nós não somos espírito iluminado, o espírito iluminado já ia perdoar porque é bondoso, né? Agora nós que somos mais ou menos, que estamos caminhando, que estamos aí tropeçando, né? Eu tenho que perdoar porque eu tenho um tanto de falha. Se eu tenho falha, eu preciso do perdão. Se eu preciso do perdão, eu também tenho que perdoar. Então é uma relação de permuta. E essa imagem, eu acho ela fantástica. Eu acho essa imagem, assim, nós vamos fechar com essa imagem, né? Porque da grade, da prisão do remorso, do ressentimento. Quando a gente se liberta, a gente pode alçar voos. Né? Alçar voos para a essência divina que nós temos dentro de nós. Pelo potencial divino que nós carregamos nos nossos corações. Então, por isso que perdoar é a grande vitória, é o grande caminho a ser percorrido por cada um de nós. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade.